Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, bom dia! Tudo bem com você? Como é que você está começando essa semana? Como é que você está começando essa segunda-feira, né? Segunda-feira, nosso 8º dia do nosso desafio, 8º dia. Meu Deus do céu, passou, gente! Já estamos no 8º, falta menos de 2 semanas para esse desafio terminar e você já tá de parabéns por estar aqui comigo. Você já tá de parabéns por você estar se desafiando a estar aqui. Então eu quero te dizer assim, ó, não tem. Você já tá em outro nível, você já tá, ó. Gente, olha só como a gente não tem controle das coisas, né? Eu acordei hoje de manhã, vocês acreditam que eu tava sem luz? Sem luz. Sem luz, eu não pude tomar meu banho gelado, eu não pude fazer as coisas que eu precisava fazer. E simplesmente, né? Simplesmente tava quase pegando o carro e tava saindo, porque eu não tinha nem telefone, nem nada, não pegava internet, não pegava nada. Quando eu pego minha bolsa, eu abro a porta de casa para sair, para poder fazer o desafio para você, sei lá, do carro, de algum outro lugar. A luz volta. E aí eu fiquei pensando e eu quero compartilhar contigo, porque às vezes a vida nos testa. A vida nos testa. E ela nos testa de uma maneira a ponto de identificar se a gente quer mesmo as coisas. Porque na minha cabeça passou... Pô, vou mandar uma mensagem pro pessoal cancelando o desafio hoje, vou dizer que aconteceu um imprevisto, que eu tô sem luz, todo o meu bairro tá sem luz, então mesmo que eu fosse pro escritório, lá também não tinha luz nem pra mim entrar na garagem sequer. Então, pensei, vou cancelar o desafio. Hoje, imprevistos acontecem, nem tudo a gente tem controle, mas aí eu lembrei que eu tenho controle sobre mim. Eu tenho controle sobre... o que eu faço, a responsabilidade é minha. E a minha responsabilidade é ir até o fim. Até que eu posso, mesmo que eu chegasse atrasada, mas eu ia dar um jeito. Eu ia procurar um lugar onde pegasse Wi-Fi, pegasse internet. Porque nem internet para mandar uma mensagem para vocês eu tinha. E é muito louco isso, né? Eu falei, não, a responsabilidade é minha. E eu tô sendo desafiada também. Eu também tô sendo testada nesse processo. Pego minha bolsa e falo, não, vou pegar o carro e vou ir. Tô indo, eu vou ir para um outro bairro. Vai que em outro bairro tem a luz. E quando eu abro a porta de casa, plif, vem a luz. E eu falei, nossa, olha só como é incrível, como o universo nos testa. Será que a luz ia voltar se eu simplesmente dissesse, ai, vou deixar o pessoal na mão hoje. Simplesmente vou deixar a coisa acontecer. Quando tu te compromete com aquilo que tu quer, quando você tá comprometido inicialmente com os teus sonhos, com os teus objetivos, milagres, ajudas inesperadas, elas vão acontecer. Eu tinha uma mentora que ela dizia, os anjos e os santos, eles estão numa dimensão tão alta, só que tem muito pedido. Só que se você aprender a se elevar e ficar no mesmo nível, vou pegar aqui minha tabela, no mesmo nível dos anjos e dos santos, você consegue os mesmos milagres que eles. Os mesmos milagres que eles. Então, qual que foi a minha oração, o meu chamado? Deus, é um desafio. Não tem, se eu faltar hoje, se eu cancelar o dia de hoje, não vai ser a mesma coisa. Vai quebrar o desafio no meio. Preciso fazer alguma coisa. E a luz vê, mas Roberta, você tem o poder de trazer a luz de volta. Nós temos o poder. Nossa mente, ela tem um poder incrível, inimaginável. Quantas coisas você nem esperava acontecer e aconteceram na tua vida? Quantas vezes não tinha a menor probabilidade de acontecer aquilo, mas de repente aconteceu? Já aconteceu com você? Assim, ó. Meu Deus, da onde surgiu isso? Pra mim, muitas vezes. E sabe quando isso começa a acontecer na tua vida? Quando você começa a confiar em você. Quando você começa
a soltar e deixar o divino funcionar. Deixar o divino agir na tua vida. Só que soltar não significa que você não vai fazer a tua parte. Soltar não significa que tu não vai fazer a tua parte. O problema é que a maioria das pessoas solta, delarga. E na verdade não é isso. É você realmente se comprometer com você. Se comprometer com a ação, se comprometer com o movimento. E esse compromisso e esse comprometimento faz com que a roda da vida ela gire a teu favor. Faz com que o universo ele conspire a teu favor. E a minha pergunta para você é, será que você está realmente comprometido, comprometida? Com as coisas que você quer? Muitas pessoas não estão aqui, 6 e 5 da manhã. Como assim 6 e 5 da manhã não estão aqui? Será que elas realmente estão comprometidas? Eu trago essa reflexão, gente, porque como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Se você não consegue chegar num desafio no horário, na vida você também chega atrasado. Para atender aquele cliente, você chega atrasado. Eu tinha um colaborador meu que toda vez que eu marcava reunião com ele, ele se atrasava 5 minutos, 10 minutos. Outro dia, ele até abriu a câmera na hora, mas ele, Rô, eu só vou no banheiro. Rô, eu só vou pegar um cafezinho. Eu falei, fulano, como você faz uma coisa, você faz todas as outras. É assim que você está atendendo o meu cliente. Você está atendendo o meu cliente atrasado. Você está atendendo o meu cliente de qualquer jeito. Como você faz comigo, você faz com eles. E aí não tem como você ter resultado. Ele ficou espantado. Que é a minha pergunta pra ti. Nossa, comecei rasgando, né, gente? Comecei pesado hoje. Mas hoje é segunda-feira. Eu vou deixar pra ter essa conversa contigo no sábado, no domingo? Não. Por isso que eu digo que quando tu entrega o teu 100%, não abre espaço para arrependimento. Então, você tá entregando o teu 100%, você chegou no horário, você fez o melhor pelo teu cliente. Se ele não fechar contigo, você não tem culpa. Não vem culpa dentro de você. Agora, quando você entrega um atendimento meia boca, chega atrasado, faz as coisas de qualquer jeito, o que vem depois? O arrependimento. Eu deveria ter feito algo a mais. É esse arrependimento que eu não quero que aconteça na tua vida. É esse arrependimento que eu não quero que você tenha a partir de hoje. Porque se você entregar os teus 100%, em tudo que você fizer, você não abre espaço para arrependimento. Só que para a gente entregar os nossos 100%, a gente precisa quebrar 4 paredes dentro de nós. Eu, Roberta, há 12 anos atrás, eu era uma menina tímida, eu era uma menina que fazia as coisas tudo meia boca, eu era ansiosa, tinha crises de ansiedade terrível, eu estava perdida na vida, eu sabia que eu queria mais da vida. Eu sabia que eu podia mais da vida, mas eu não sabia como fazer. Eu não sabia como ir atrás. Eu não sabia, meu Deus, por onde eu começo? E eu tinha muita vergonha. Eu era tímida, então eu vivia aqui embaixo na tabela. Aqui na vergonha. Então, como eu era tímida, eu vivia num processo de destruição comigo mesma. Eu vivia num processo onde eu ia até nos lugares... Deixa eu botar esse óculos aqui que tá melhor para me enxergar aqui. Eu ia nos lugares, eu não me manifestava, eu ficava quietinha no meu canto, eu não queria ser vista, eu não queria ser lembrada, eu não queria que as pessoas olhassem para mim, eu não queria que as pessoas falassem comigo, porque eu tinha sempre a sensação de falar coisa errada. E aí você imagina, como é que eu vou subir num palco com a sensação de sempre falar coisa errada? Eu não tinha como subir no palco da vida. Foi quando eu decidi que eu não queria mais aquela vida. Naquele mês, o que eu fiz? Eu já estava seguindo uma psicóloga que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, de Porto Alegre, e ela estava trazendo várias coisas sobre neurociência, várias coisas sobre o poder da mente, várias práticas, técnicas, e eu ouvia muito o conteúdo dela e eu dizia, meu Deus do céu, que incrível, eu quero isso, eu preciso disso. E aí, naquele mês, eu cheguei em casa
E eu fui pagar minhas contas e me deu um desespero, porque eu não tinha que chegar para pagar as contas. Eu tava desesperada. O que eu fiz? Eu aqui dividindo meu dinheiro para pagar e tal, eu falei, eu não vou pagar nada esse mês. Não vou pagar nada. Eu vou fazer alguma coisa para mim sair desse buraco. Tinha ficado sabendo que dali uma semana ia ter um evento dela lá em Porto Alegre. Imagina, com 1.100, 1.200 reais, o que tu faz? O que tu faz? Eu tinha que pagar a prestação da minha casa, eu não paguei naquele mês. O dinheiro da prestação da minha casa, eu simplesmente investi no curso com ela. Eu me lembro que era 450, 480 reais. E a prestação da minha casa era 520 reais. Fiz o depósito, não tinha Pix na época, fiz o depósito. Falei, eu vou para esse evento. Só que eu precisava juntar dinheiro para mim comprar a passagem e para mim pagar a hospedagem e o deslocamento dentro de Porto Alegre, né? Só que eu precisava comer, tinha despesas que eu não podia ficar sem pagar. O que Deus providenciou em uma semana? E eu vou contar para vocês porque parece ser uma coisa muito milagrosa. Na sexta-feira, a secretária lá da clínica onde eu atendia dizia, então esse final de semana você vai para Porto Alegre fazer um curso, que legal, Rô. E eu olhei para ela e falei assim, acho que vou, ainda não comprei a passagem, só que eu não tinha comprado a passagem porque eu não tinha dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu comecei a meditar, e eu me via lá naquele evento, eu me via lá fazendo uma virada de chave. 6h15 da tarde, uma cliente que tinha feito acupuntura comigo há muito tempo, há quase um ano, veio me pagar 500 reais que ela me devia há quase um ano. Vocês têm noção disso? Quando eu saio do consultório e a Bruna me diz o seguinte, Rô, tu não vai acreditar, mas a fulana veio te pagar. Depois de um ano. E eu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá aqui o dinheiro. Eu saí do consultório, eu fui direto pra rodoviária, comprei minha passagem, fui pra casa, terminei de arrumar minha mala. 1h eu pego o ônibus e me vou pra Porto Alegre. Eu tinha ficado sabendo que um dia antes, o evento era só no domingo. Um dia antes, o pessoal ia fazer um encontro. Quem praticava as técnicas ia fazer um encontro lá na Ilha das Flores, em Porto Alegre. Eu não sabia onde era a Ilha das Flores, eu simplesmente só tinha que chegar lá. Cheguei em Porto Alegre, eu comecei a pedir, eu liguei lá onde eu fiz a inscrição e falei assim, será que alguém poderia me dar uma carona? Eu não tinha como pagar um táxi para ir até a Ilha das Flores. Resumindo, consegui uma carona, fui para a Ilha das Flores. Lá eu consegui me relacionar com outras pessoas que estavam já praticando as técnicas, que estavam já no movimento. E eu fiquei deslumbrada com aquilo. Falei, meu Deus, e agora? Fui para casa, eu dormi num hostel, eu tava de mala e cuia, levando as minhas malas para tudo quanto é lugar. Levei as minhas malas junto lá na Ilha das Flores. No domingo, eu fui a pé até o Teatro Dan Higgs, onde era o evento. E lá, gente, eu passei uma experiência incrível, incrível, incrível de desenvolvimento pessoal. Só que não foi ali que foi a minha virada de chave. Lá eu ganhei ferramentas, que são as mesmas ferramentas que eu ensino hoje no Clube da Mente, que são ferramentas que ainda estão lá no 30 Dias de Autoestima. E eu cheguei em casa e eu comecei a praticar. E eu comecei a praticar, e eu comecei a praticar. Eu acordava de manhã cedo e praticava, eu praticava à noite. Eu refazia as tarefas, os exercícios. E em uma semana, eu liguei na CDL lá em São Miguel e eu reservei uma sala para mim dar a minha primeira palestra para um grupo maior de pessoas. E vou falar para vocês, realmente quebrar algumas paredes dentro de nós
É o caminho para que a gente chegue aonde a gente quer chegar. Porque eu vou te dizer, dentro da gente, a gente tem tanta toxina, a gente tem tanto pensamento limitante, tanta crença que vem enraizada lá desde que você nasceu, do 0 aos 7 anos, tudo o que você viveu ficou gravado aqui num CDzinho. E nesse CD tá gravado as tuas piores experiências. Para quê? Para que agora na vida adulta você possa se proteger. Se proteger da rejeição, se proteger dos teus medos, se proteger do sucesso, se proteger da vida. A gente tá o tempo inteiro se protegendo da vida. A gente tá o tempo inteiro resistindo à vida. A gente não quer que doa, não quer que sofra, mas não existe sucesso, não existe realização sem sofrimento. Essas 4 paredes que eu vou trazer hoje para você, elas vão, se você começar hoje a praticar elas vão mudar completamente a tua vida. Mas primeiro eu preciso saber se você tá aqui, no 100% comigo. Quem chegou atrasado me manda um bom dia aqui. Quero saber se você tá aqui conectado, conectada, com papel e caneta na mão, para que eu possa começar esse processo de realmente te ensinar mais, te ensinar sobre essas paredes que eu derrubei na minha vida. E agora é a tua vez. Agora é a tua vez. Quem tá 100% aqui comigo? Escreve eu, escreve sim. Como é desafiador quando a gente não consegue, como hoje de manhã eu não consegui tomar meu banho, não consegui tomar meu banho gelado, não consegui. Gente do céu, como eu tô me sentindo estranha aqui falando com vocês. Também eu não ia tomar 100% um banho de 10, 15 minutos gelado, né, gente? Eu não ia tomar, e no escuro ainda. Ai, que olha a Eduarda aí, eu, maravilha, maravilha. Gente, então vamos lá. Qual a primeira parede? Eu quero que você imagine você dentro de uma sala quadrada. Você tá aí dentro dessa sala, com o desafio a gente tá tirando o teto para que você possa voar. Mas você ainda tá caminhando, então você precisa sair dessa sala. A primeira parede que você vai quebrar é o sentimento de insuficiência. Eu não sou boa o bastante, eu não sou tão boa assim, eu ainda não tô pronta. Você vai parar de falar para você mesmo que você ainda não tá pronta. Você vai parar de falar para você mesmo que você não é tão boa, que você ainda não tem as condições ideais, que você ainda não tem todas as capacidades. Você vai parar. É isso. Você vai cessar isso. Estamos combinados? Você já é completa. Você é filha de Deus. Você é filha do divino. Você é um ser completo. Você é um ser pronto. Você tá pronta. Pronto. Você não precisa de mais nada. Você só precisa começar. Essa é a primeira parede que você vai quebrar. A segunda parede é a tua parede da conexão com o teu passado. Custa muito caro viver no passado. E aí você fica ruminando as coisas que você devia ter feito, as coisas que não fez, as coisas que falou, as coisas que isso, as coisas que te fizeram. Gente, custa caro viver no passado, porque lá no passado você não tem realização. Lá no passado você não avança, lá no passado você não tem... Lá no passado você não pode fazer nada, você não pode agir no passado. Você só pode agir daqui pra frente. Aliás, tem pesquisas da neurociência que dizem que o cérebro tá nem aí pro passado. Ele só vive o agora. Só o que você traz pro agora. Então, quando você traz uma lembrança do passado, o que essa lembrança faz? Ela traz a energia do passado. E aí esse passado faz o quê? Se repete. Então, toda vez que você traz aquela lembrança, você traz mais familiaridade pro teu cérebro. E quando você traz mais familiaridade pro teu cérebro, mais ele quer repetir aquilo, porque ele vai correndo para aquilo que é familiar, correndo para aquilo que é conhecido. Então você precisa se desprender do passado, não ficar trazendo tanto a nostalgia quanto a culpa, o medo, a raiva.
O passado você vai deixar no passado. Estamos combinados? Quem tá aqui comigo? Quem tá aqui comigo, gente? Já quebramos 2 paredes. Você tá aqui comigo? Você tá aqui já quebrando essa parede? Sumiu todo mundo. Vocês estão anotando? O que vocês estão fazendo? Cadê todo mundo nessa sala de aula aqui? Gente, não me abandonem, não me deixem aqui sozinha. Não vou fazer uma chamada aqui. Senão eu vou fazer uma chamada aqui. Terceira parede, gente. A Kátia, eu fui pegar a marreta, adorei. Adorei. Sensacional. Terceira parede, e a gente já falou disso aqui, são os nossos julgamentos limitantes. Que julgamentos são esses? Ah, Roberta, eu já sei como é que é. Fulano é bem assim mesmo. É bem assim. Já sei como é que é. Ele é sempre assim. Esse é o jeitinho dele. É bem assim mesmo. Já sei como é que é. Vai ser difícil. É um julgamento muito limitante que você ainda não fez. Lembra? Quem estava aqui quando eu dei o exemplo da xícara, do copo que cai? E até o copo não cair, você não sabe o que vai acontecer. Não sabe, gente. Não sabe. Não adianta você vir querer dizer que vai cair, vai quebrar. Não. Você não tem a certeza. Então, tudo que vem antes do copo cair é julgamento limitante. Observa a tua mente. Você ainda não sabe, você ainda não experimentou, você ainda não fez. E você tá o quê? Julgando. E tudo que você julga limita a tua realidade para isso. Você tá entendendo? Limita a tua realidade. Limita você de experimentar o melhor da vida, o melhor do mundo, o melhor dos outros. Limita, reduz a tua realidade, é só isso. Quando você elimina os julgamentos limitantes, uma nova realidade se apresenta para você. Uma nova realidade se apresenta para você. Você tá entendendo? E a última parede que você vai ter que quebrar é a parede da ansiedade. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para tua ansiedade, que nota você daria? Que nota você daria para tua ansiedade hoje? Gente, eu já tive nota 1000 na ansiedade. 1000. Controlar a ansiedade é um grande desafio, gente. Porque a gente controla, a gente precisa aprender a controlar não só a ansiedade, não só o sentimento, mas o que está causando isso. O que está me causando ansiedade? O que está fazendo com que eu descarregue essa bomba de química, de cortisol, de adrenalina em mim e faça com que eu seja reativa, faça com que eu, nesse momento, só pense em lutar, em fugir, em me proteger? O que é? Qual é a crença? Qual é a situação que eu gravei significativamente lá no meu cérebro que hoje me faz eu me sentir assim? Você precisa parar e fazer uma reflexão, uma autoavaliação. E muitas vezes sozinho a gente não dá conta. Sozinho a gente não vê. Quando a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue ler o rótulo. E aí é um grande desafio, né? Porque as experiências, elas estão chegando, as situações, elas estão chegando. Elas estão chegando. E o que você precisa fazer? É observar. Observar as interpretações que você tem da realidade, das coisas que estão acontecendo. E quando você observa e começa a perceber como você interpreta a realidade, você tem o poder de mudar essa realidade. Porque não é sobre o que te acontece.
É sobre como você está interpretando tudo que te acontece. Os eventos na tua vida, eles são neutros. Não é bom nem ruim, apenas é. É você que vai dizer se eles são bons ou ruins. É você que tem o poder de neutralizar eles. A ansiedade, ela vem do medo. E eu separei uma leitura aqui sobre o medo para você. Presta atenção. Preocupações são medos crônicos. Paranoia é o extremo do medo. Alguém aqui às vezes tem uma paranoia? Paranoia é o extremo do medo. Em formas mais suaves, ficamos simplesmente inquietos. Quando ele é mais severo, ficamos assustados, cautelosos, bloqueados, tensos, acanhados, calados, supersticiosos, defensivos, desconfiados, ameaçados, inseguros, temerosos, suspeitos, tímidos, presos, culpados e cheio de medo de palco. Existe o medo da dor e do sofrimento, o medo de viver, o medo de amar, o medo da proximidade, o medo da rejeição, o medo da falha, o medo de Deus, o medo do inferno, o medo da condenação, o medo da pobreza, o medo do ridículo e da crítica, o medo de ser preso, o medo da inadequação, o medo do perigo, o medo da desaprovação, medo do tédio, medo da responsabilidade, medo de tomar a decisão, medo da autoridade, medo da punição, medo da mudança, medo da perda de segurança, medo da violência, medo de perder o controle, medo dos próprios sentimentos, medo da manipulação, medo de ser descoberto, medo de altura, medo de sexo, medo de ficar por conta própria, medo do próprio medo. É muito medo. É muito medo, gente. Existe, além disso, uma causa para o medo de que muitas pessoas não estão cientes, que é o medo da retaliação. Esse medo nasce do desejo de estourar, revidar e atacar. Conforme deixamos ir o medo, vemos que por trás dele, frequentemente existe a raiva do objeto do medo por si só. A disposição para deixar ir o medo e superá-lo já nos move para o próximo nível, que é a raiva. O fato de que podemos lidar com essa combinação de sentimentos de medo e raiva e retê-los nos move instantaneamente para o orgulho e para a coragem. Quando você realmente quer quebrar essa parede da ansiedade, quebrar essa parede do medo, quebrar essa parede de parar de fugir da vida, você automaticamente sobe para a coragem. Mas coragem ainda significa eu me movimentar com medo. Você não ter medo significa você viver no amor aqui. Olha só que incrível. Muita gente acha que a coragem é o contrário do medo, mas não é. O contrário do medo é o amor. Olha a Bruna aqui. Ontem fiquei com uma ansiedade que comi uma barra de chocolate inteira. Depois fiquei muito triste, pois tinha tirado o doce do início do desafio. Porque na ansiedade a gente fica burra. Na ansiedade não somos nós que nos dominamos, é a nossa mente. Então você percebe o quanto é importante você se sentir bem? O quanto é importante você se conectar com você, você tá tão íntima com você, para que você não deixe simplesmente a mente tomar conta de você. Você pode sentir tristeza, você pode sentir todas as emoções. Aliás, quem está em nível de crescimento, em algum nível da vida, eu estou crescendo, eu estou contratando mais gente, eu estou mudando de trabalho, se não sentir medo, é sem cérebro. Claro que você vai sentir medo, mas acolha esse medo. Identifique esse medo. Sabe? Traga para ti esse medo. Não seja aquela pessoa que evita o medo. Porque quando você evita, você faz o quê? Tudo que você resiste persiste. A evitação do medo faz com que você fique com mais medo. Então, acolha, receba. Ai, tô com medo mesmo, tô insegura mesmo.
E aí é com você. E aí é com você. É você com você. É acolher, é se amar, é trazer pra dentro. Quando a gente traz pra dentro, não tem. A vida, ela gira a nosso favor. Porque a gente deixa aí. O problema é que quanto você resistir, ela fica. Quando você acolhe e aceita, vai. Vai, gente. Vai. Dessas 4 paredes que eu acabei de falar aqui, qual é a parede que você precisa dar mais atenção para você quebrar ela? Qual é a parede que você precisa realmente quebrar, assim, fazer um buraco e sair correndo por esse lado? É o sentimento de insuficiência? É o passado? São os julgamentos ou é a ansiedade? Qual é a parede que você precisa derrubar? Você aí, você com você. Conta aqui pra mim. Julgamentos. Olha só. Tá, Aline, todas. Ansiedade. Sentimento de insuficiência, percebi que ela me faz ter todas as outras. Ansiedade, todas, ansiedade. Sentimento de insuficiência. Ai, gente! Alguém aqui não identificou nenhum desses no seu dia a dia? Alguém aqui, ai, Rô, eu já superei isso. Às vezes tem algumas pessoas, né, que já superaram. Medo de errar, ansiedade, insuficiência. Tá faltando resposta aqui. Cadê o resto do povo? Cadê o resto do povo? Gente, vamos fazer a nossa prática. Eu acho que a prática, ela consolida todos esses sentimentos que a gente tá vivendo dentro da gente e acolhe e deixa aí, né? Então, eu vou pedir para você sentar com a coluna ereta, os ombros soltos. Eu vou pedir para você dar uma respirada bem profunda. Vou pedir para você colocar atenção na tua respiração. Pode fechar os olhos e se entregar para essa prática. Você inspira profundamente. Quando você solta o ar, você solta as tensões. Se talvez você não dormiu tão bem, você solta, deixa aí, relaxa. Inspira profundamente. Solta o ar, relaxa. Inspira profundamente. Solta e sente o alívio. E você deixa aí tudo que precisa deixar aí. Lembra que tudo que você resiste persiste. Então solta. Se o medo vier, deixa que venha. Não se prenda ao medo. Solta, solta, relaxa. Inspira.
Se a dúvida vier, deixa que venha. Não questione a dúvida. Só solta, relaxa. Inspira. Se os julgamentos vierem, deixa que venha. Não se prenda a eles. Só solta e relaxe. Inspira. Você é maior que tudo isso. Você é maior que o teu passado. Você é maior que os julgamentos. Você é maior que os problemas que surgiram na tua vida. Você é maior que tudo isso. E quando você fixa o teu pé no chão, firmando você, aterrando você nesse instante, para que você se torne estável. E essa estabilidade te faça se centrar, a se conectar, primeiramente com você, com o teu poder divino. Você inspira profundamente e deixa aí tudo o que precisa deixar aí. E você ancora agora o teu pé no chão para que você se mantenha estável, para que você se mantenha focado, centrado 100% em você e nos teus desejos. Você se mantém firme em você. Você se conecta com você. Agora é você com você mesmo. Quem você deseja expressar ser hoje, quando o dia acabar? Quem você deseja expressar ser quando esse desafio acabar? Traga na tua mente agora quem você deseja expressar ser. E deixa que essa imagem tome conta de você. Observe essa imagem. Deixa que ela entre em você, que ela penetre em você, no teu dia, te ajudando a tomar decisões, te ajudando a servir outras pessoas, te ajudando a entregar os teus 100%. Que você comece agora a agir como essa pessoa que já tem sucesso, que já é um sucesso, que já tem todas as condições que você deseja. Sinta em você, em cada célula do teu corpo, esse teu novo eu. Sinta em você. E se conecte. Se conecte com a tua força, se conecte com o teu poder agora. E sempre que você precisar ativar essa energia, você vai aterrar o teu pé no chão e vai lembrar desse momento em que você acessou a sua melhor versão, em que você tem clareza de quem você deseja expressar ser. Respire profundamente. Relaxe. Coloca um sorriso no teu rosto agora, mesmo que ele seja meio forçado. Respire novamente. Aterra o teu pé direito no chão, teu pé esquerdo no chão. E agora você está pronta, está pronto para um dia revelador. Respire profundamente. E no teu ritmo e no teu tempo, você volta pro aqui
e pro agora. Conforme você vai voltando pro aqui e pro agora, coloca aqui uma palavra que represente como você está se sentindo agora. Forte, calma, animada. Leve. Que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa. Leve, energizada, plena. Maravilhosos! Preparada para o dia. Não tenho dúvida disso. Como é incrível quando a gente se propõe, né? Se propõe a praticar a técnica. Eu digo que meditação, prática de controle mental é igual a academia, não basta só pagar a academia, você tem que ir, você tem que fazer. Então aqui você tem um espaço para você praticar e a energia desse espaço transcende. Então eu quero te dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui, quero te dar os parabéns por você estar aqui e por você se desafiar a controlar a tua mente, se desafiar a se dominar. É você com você mesmo. Gente, qual é a tua tarefa de hoje? Você já parou para pensar qual é a tarefa de hoje? É óbvio. É observar em que momento do teu dia essas paredes estão interferindo nas tuas decisões. Em que momento do teu dia essas paredes estão impedindo você de chegar onde você quer chegar, de você avançar em direção às coisas que você quer. Eu tô aqui nos meus 100% para entregar para você e eu vou te esperar amanhã às 6h05 da manhã para o nosso 9º dia do desafio, gente. Vai passar rapidão, então você tem que aproveitar no 100% esse momento de autoconhecimento. 6h05 da manhã. Amanhã aqui estamos juntos, tá certo? Posso esperar você no horário, chegue no horário, mostre pro teu cérebro que você entrega os teus 100% em tudo que você faz. Não seja uma pessoa meia boca, não seja, porque amanhã a gente vai começar a trabalhar o profissional. Olha, tem muita coisa aqui, principalmente para você que quer avançar na carreira. Então, chegue no horário, chega aqui como se você tivesse um compromisso com o teu cliente que vai te fazer um Pix de 100 mil. Isso não é sobre mim, isso é sobre você. Você. Tudo é sobre você, não é sobre mim. Tá certo? Um beijo grande. A gente se vê amanhã aqui, 6h05 da manhã.